lendo e ouvindo a Bíblia. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com o pastor Reginaldo Silva. Você vai estar preparado para a virada de 2022 e com a perspectiva para dias melhores que virão. Cada minuto que passamos sem Deus, ficamos cegos para a vida. Os minutos estão passando rápido, as horas voam, os dias apressado, para dar entrada para o próximo mês. E menos se espera, estamos de frente do próximo ano. E a vida com Deus sendo deixado para trás. Deus está chamando você agora. A vida sem Deus é só tristeza, medo e escuridão. Vem comigo, vencer o inimigo. Quando o céu abrir, nessa hora eu quero entregar as minhas ovelhas que aqui na terra preparei para o Senhor. Vem comigo ter seu momento com Deus. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. Tem a bênção de Deus para encher seu lar e tua vida de paz, saúde, graça e vitória. Bendito seja você inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Amados, Deus está na frente. Não se preocupe com nada. Deus te guia e te protege de qualquer problema que vier a aparecer, te livrando e limpando toda sujeira na tua frente. Saia sempre de casa sem medo. Siga a sua estrada. Siga em frente com humildade, respeito e sem preconceito. Porque sua vitória está chegando. E vai chegar. Tenha fé. Com fé e confiança em Deus, você vai vencer os obstáculos do dia. E terminar este dia com força, garra, coragem, paz, saúde e sucesso. E no dia seguinte não poderá ser igual. Vai ser melhor. Vem comigo, ler e ouvir. Ezequiel 38. A 44. Ezequiel 38. 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. 3. E dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. 4. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos espada. 5. Persas, etíopes, e os de Puti com eles, todos com escudo e capacete. 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. 7. Prepara-te, e dispõe-te, de todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. 8. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. 9. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, de todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. 10. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. 11. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. 12. A fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. 13. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo. Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. 14. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança. 15. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, de muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento, e exército poderoso. 16. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos
dia sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. 17. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles. 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que, certamente, naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. 20. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. 2. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. 3. E, com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. 4. Nos montes de Israel cairás, de todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda espécie, e aos animais do campo, te darei por comida. 5. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. 6. E enviarei um fogo sobre Magog entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. 8. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. 9. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. 10. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas, com as armas acenderão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor Deus. 11. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog, e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. 12. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. 13. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. 14. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem, durante 7 meses farão esta busca. 15. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. 16. E também o nome da cidade será Mona, assim purificarão a terra. 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que ofereci por vós, um sacrifício grande, nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros,
dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Bazã. 19. E comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. 20. E, à minha mesa, fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. 21. E eu porei a minha glória entre os gentios e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. 22. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. 23. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. 24. Conforme a sua imundície e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. 25. Portanto assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, zelarei pelo meu santo nome. 26. E levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. 27. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações. 28. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. 29. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 40. 1. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou para lá. 2. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. 3. E, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. 4. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. 5. E havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. 6. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. 7. E cada câmara tinha uma cana de comprido, e uma cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, por dentro, era de uma cana. 8. Também mediu o vestíbulo da porta, por dentro, uma cana. 9. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e este vestíbulo da porta, estava por dentro. 10. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro, a mesma medida era dos 3, também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. 11. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. 12. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. 13. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. 14. Fez também os pilares, de 60 côvados, cada pilar, do átrio, em redor da porta. 15. E, desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. 16. Havia também janelas estreitas nas câmaras, e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos,
e as janelas estavam ao redor, na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. 17. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. 18. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo. 19. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, do lado do oriente e do norte. 20. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. 21. E as suas câmaras eram 13 de um lado, e 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram da medida da primeira porta, 50 côvados era o seu comprimento, e a largura 25 côvados. 22. E as suas janelas, e os seus arcos, e as suas palmeiras, eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. 23. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte bem como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. 24. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. 25. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas, 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. 26. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas, e tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. 27. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta, para o caminho do sul, 100 côvados. 28. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme estas medidas. 29. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. 30. E havia arcos em redor, o comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. 31. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. 32. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. 33. E também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, conforme estas medidas, e havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. 34. E os seus arcos estavam no átrio de fora, também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. 35. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. 36. As suas câmaras, os seus pilares, e os seus arcos, também tinha janelas em redor, o comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. 37. E os seus pilares estavam no átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. 38. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. 39. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado, e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. 40. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 41. 4 mesas de um lado, e 4 mesas do outro, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. 42. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. 43. E os ganchos de 1 palmo de comprimento, estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. 44. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro,
que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente, e olhava para o caminho do norte. 45. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa. 46. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadoque, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. 47. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, uma quadrada, e o altar estava diante da casa. 48. Então me levou ao vestíbulo da casa, e mediu a cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado, e 5 côvados do outro, e a largura da porta, 3 côvados de um lado, e 3 côvados do outro. 49. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus, que se subia a ele, e havia coluna junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Ezequiel 41. 1. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado, e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda. 2. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura, de 20 côvados. 3. E entrou no interior, e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. 4. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, a largura, 20 côvados, diante do templo, e disse-me: este é o Santo dos Santos. 5. E mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor da casa. 6. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. 7. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia mais alta pelo meio. 8. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados, grandes. 9. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. 10. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa. 11. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. 12. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. 13. Assim mediu a casa, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. 14. E a largura da frente da casa, e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. 15. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. 16. Os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. 17. No espaço em cima da porta, e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. 18. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. 19. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado, assim foi feito por toda a casa em redor. 20. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo.
21. As ombreiras do templo eram quadradas e, no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. 22. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira, e disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. 23. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. 24. E as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. 25. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. 26. E havia janelas estreitas, e palmeiras, de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Ezequiel 42. 1. Depois disto fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte do edifício, do lado norte. 2. Do comprimento de 100 côvados, era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. 3. Em frente dos 20 côvados, que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. 4. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. 5. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício. 6. Porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. 7. E o muro que estava de fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. 8. Pois o comprimento das câmaras, que estavam no átrio exterior, era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. 9. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. 10. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício, havia também câmaras. 11. E o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas. 12. E conforme as portas das câmaras, que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. 13. Então me disse: as câmaras do norte, e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. 14. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. 15. E, acabando-lhe de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. 16. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir, ao redor. 17. Mediu o lado do norte, com a cana de medir, 500 canas ao redor. 18. Mediu também o lado do sul, com a cana de medir, 500 canas. 19. Deu uma volta para o lado do ocidente, e mediu, com a cana de medir, 500 canas. 20. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento, e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Ezequiel 43. 1. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente. 2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. 3.
E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. 4. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. 5. E levantou meu espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. 6. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. 7. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. 8. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, por isso eu os consumi na minha ira. 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. 11. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. 12. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo, eis que esta é a lei da casa. 13. E estas são as medidas do altar, em côvados: o côvado é um côvado de 1 palmo, e o fundo será de 1 côvado de altura, e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno, de 1 palmo, e esta é a base do altar. 14. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. 15. E o altar, de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. 16. E o altar terá 12 côvados de comprimento, e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. 17. E a armação, 14 côvados de comprimento, e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno, ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado, ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. 18. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. 19. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado. 20. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor, assim o purificarás e o espiarás. 21. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. 22. E no segundo dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. 23. E, acabando-te de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. 24. E oferecê-los-ás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. 25. Por 7 dias prepararás, cada dia um bode como oferta pelo pecado, também prepararão um bezerro, e um carneiro do rebanho, sem mancha. 26. Por 7 dias espiarão o altar, e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. 27. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão, sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Ezequiel 44. 1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. 2. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá,
Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. 3. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. 4. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. 5. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. 6. E dize ao rebelde, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. 7. Porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura, e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. 8. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes, a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. 9. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. 11. Contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto, e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles, para os servir. 12. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade, por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. 13. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. 14. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, e em tudo que nela se fizer. 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. 16. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e guardarão a minha ordenança. 17. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, e dentro. 18. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos, não se cingirão de modo que lhes venha suor. 19. E, saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. 20. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. 21. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. 22. E eles não se casarão nem com viúva nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. 23. E meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. 24. E, quando houver disputa, eles assistirão a ela para julgarem, pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. 25. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão que não tiver marido, se poderão contaminar. 26. E,
Depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. 27. E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. 28. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. 29. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. 30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. 31. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada, de aves e de animais, comerão os sacerdotes. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.